que é isso do eu superior, a minha essência, a minha centelha divina? Chame como quiser, mas o que é isso? Que relevância isso tem para a nossa vida? Essa essência, ela não é como se fosse algo separado, como se fosse a minha alma, né? Eu já ouvi isso, ai, a minha alma está gritando, a minha alma está falando comigo. Você é isso. Mas como você se comunica? Como é que você entende que essa comunicação existe? E quais são os benefícios que você colhe quando você consegue escutar a sua intuição? Quando você consegue entender o que são os insights? Este é o canal da Espontânea, eu sou Thais Aguiar e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual é a relevância disso nas nossas vidas? E quem é a pessoa que nunca escutou essas frases? O poder está dentro de você. Você tem as respostas para tudo. Escute a voz do seu coração. E é por aí mesmo, é por aí que a gente deve seguir. E a gente não dá a mínima, porque ao longo da nossa vida nós fomos construindo alguns egos, e muitos egos foram construídos pela sociedade, pela própria família, pelo ambiente que a gente vive. E esses egos que nós utilizamos para caber, para pertencer, para se defender, eles são necessários. Se a gente quer viver em sociedade, eles são necessários, mas existe um equilíbrio entre viver essas facetas, essas máscaras, esses egos, e também viver a sua essência. E existem muitas pessoas que não sabem o que é viver a sua essência, viver a sua verdadeira aptidão, honrar as suas habilidades, estar conectado àquilo que gosta de fazer, aquilo que veio fazer neste mundo. Ao longo da minha carreira, dando aulas de teatro, ministrando cursos, palestras, eu conheci muitas pessoas que despertaram depois dos 35, depois dos 40, depois dos 60, e tá tudo bem, porque o importante é você despertar. O importante é você adquirir essa consciência de que existe algo maior a ser vivido, ser experimentado, porque a vida é sim repleta de possibilidades. E quando nós escutamos a nossa essência, o nosso eu superior, parece que a vida muda, ela ganha um colorido. Nós encontramos, inclusive, outras perspectivas para lidar com o mesmo desafio. Ai, tá bom, o papo tá muito lindo, mas como é que isso funciona na prática? Quando é que eu sei que é a minha essência que está falando comigo e não a minha mente? Para mim, eu já compartilhei isso em outros vídeos, para mim tem funcionado desta forma. A nossa mente física, a nossa mente que está aqui para formular nossos pensamentos, para organizar nossas ideias, para fazer com que a gente chegue no horário, essa mente, quando ela está sadia, é muito boa, mas ela não te gera insights. A nossa mente, ela atua para os nossos hábitos, atua para resolver as nossas questões do nosso dia a dia. Ela é até muito criativa, porque ela aprendeu várias coisas, mas ela não está numa categoria de insights, daquela ideia, daquela iluminação. E quando a mente não está sadia, ela opera com muitas crenças que limitam a nossa vida, que para preservar a gente, para evitar que a gente se dê mal de novo, ela começa a gerar crenças que vão limitar a nossa vida. Então, principalmente se eu estou vivendo um momento de confusão, de medo, de insatisfação, quando eu vivo muito preocupado, são com essas crenças que a minha mente atua. E quando eu atuo com esses tipos de pensamentos, eu me desalinho e eu não consigo entrar rapidamente em conexão com a minha essência. Eu passo um dia todo preocupado, pensando em coisas que não deveria ou que nem estão acontecendo. E por isso, existe uma coisa que é fundamental que eu quero compartilhar com vocês, que é a mente, ela opera
dando comandos. Você precisa fazer isso, agora liga para aquela pessoa. Nossa, você esqueceu. Nossa, não devia ter feito assim. Além de dar comandos, ela também atua num julgamento sobre você, sobre o que você vai fazer. E isso é completamente diferente quando eu estou conectado e escuto a minha essência, porque a minha essência é boa, ela só quer o meu melhor. Ela não atua neste lugar, você tem que fazer, você precisa, assim. As mensagens vêm de uma maneira tão significativa, tão simbólica, às vezes, e muitas vezes é uma palavra. Você tem um insight, vem uma palavra que vai mudar completamente seu dia, ou vai mudar completamente a sua vida naquele momento. O insight, ele é mais simbólico, ele está relacionado a este lugar mais sutil e de sensações. Quantas vezes você já disse, ai meu Deus, me deu uma orientação, me deu uma luz? É através da sua essência que essa conexão com o sagrado é feita. Por isso que eu falo que é um lugar muito sutil. E a gente precisa estar presente para receber os insights. E quando esse insight vem, pensando naquilo que eu falei das sensações, nós não temos dúvidas, porque nós sentimos com o corpo todo o que precisa ser feito, não fica um pelinho de dúvida. Na sequência, nós podemos até voltar a colocar as crenças que limitam a gente de fazer o que precisa ser feito, mas no momento que esse insight acontece, nós não temos dúvidas. O que é difícil é a gente colocar em prática, porque isso gera para algumas pessoas que estão atuando na vida com todas essas crenças limitantes, gera insegurança, gera medo, porque a gente não quer errar, a gente tem medo de ser pior, a gente tem tanto medo de ser pior que a gente deixa de vivenciar, inclusive, os nossos insights, a gente deixa de colocar em prática aquilo que vem do nosso coração, do nosso eu superior, da minha essência. E toda vez que eu tenho um insight, é sempre algo agradável, eu sinto um bem-estar no meu corpo. Até mesmo quando vem em forma de aprendizado. Olha, este é o aprendizado que você está passando neste momento. Porque, às vezes, quando a gente está ali no olho do furacão, quando as coisas estão dando tudo errado, e você fala, meu Deus, para onde vai essa situação? A gente precisa estar atento que essa situação, por pior que seja, ela está dizendo que tem algo a ser visto, algo a ser melhorado, um aprendizado está sendo colocado. Só que a gente tem essa mania de não olhar, de não querer ver, de tapar o sol com a peneira, de deixar para lá, de resolver depois. A nossa essência é sábia. A vida é muito sábia e tudo que acontece, de uma forma, é reflexo da forma como eu conduzo as minhas ações, é a forma como eu me responsabilizo pela vida. Ai, mas a vida é um caos, a outra pessoa atravessa, aquela outra sem educação, toda a situação que a gente... mas se a gente ficar olhando e focando por aí e não tomar para a gente o que é nossa responsabilidade fazer e fazer de uma forma boa, de uma forma cada vez melhor, no sentido do que pode ser melhorado hoje, aqui, agora, como eu posso ser uma pessoa melhor a cada dia, em conexão com a minha essência, que tudo sabe, porque já é experiente, já sabe, já está lá na frente, já tem essa visão do todo, porque está conectado ao todo. Eu estou conectada ao todo, assim como você. Basta a gente ter consciência. E uma vez que a gente adquire qualquer tipo de consciência, saiba você que você está evoluindo e você vai se transformar quando você colocar aquela consciência em prática. Porque quando nós tomamos uma consciência de algo que precisa ser feito, mudado, e a gente não age, a gente vai voltar a repetir as mesmas coisas. A gente vai voltar a viver em ciclos que se repetem, e a gente ficar com aquela sensação de que a vida é a mesma coisa, que nada muda, que não adianta, mas muda. E só depende da gente, de mais ninguém.
Só depende da gente. Agora, se tudo isso só depende de mim, esse processo de evolução pessoal, onde eu também expando a minha consciência para a melhoria da pessoa que eu sou, para a melhoria das pessoas que moram comigo, das pessoas que eu frequento, dos ambientes que eu frequento, se a partir do momento que você tem essa consciência de que você quer melhorar, você pode melhorar e você não melhora e não muda, é responsabilidade sua, de mais ninguém. E você, assim como eu, sabe disso. Ninguém precisa te dizer o que precisa ser feito, o que é melhor para você. Quando você está consciente, quando você está alinhada com a sua essência, você sabe. O que às vezes a gente não consegue é permanecer em alinhamento, em conexão, honrando as ações alinhadas à minha essência, ao meu querer, aquilo que eu já sei. Isso é o desafio. Esse é o desafio da vida. Da gente conseguir honrar a experiência que nós escolhemos viver neste mundo, mesmo quando nós não sabemos o que é. Olha, tem tanta coisa para a gente descobrir ainda. O que eu vim fazer neste mundo é uma delas, né? O que você veio fazer neste mundo? Qual é a assinatura que você vai deixar aqui? Ah, esse papo do rastro da assinatura, o que eu vou deixar para as próximas gerações, não é papo nenhum. É um lugar de extrema consciência e responsabilidade. Você está usufruindo da terra e de todos os benefícios que ela está te proporcionando neste momento. E a grande chave, a grande possibilidade de mudança é você. É você, esse ser material também, que pode dar voz, que pode ressignificar as coisas, que pode transformar a sua vida, a vida de outras pessoas. Então, ouvir a sua voz interior, o seu eu superior, a sua centelha divina, é o mínimo que nós devemos fazer se a gente quiser operar nessa vida com mais significado, com mais leveza, com mais harmonia, com mais otimismo, com mais motivação. É o mínimo, porque quando nós escutamos a nossa essência, é assim que nós vivemos, com o mínimo de harmonia, com o mínimo de alegria, mas é muito prazeroso, é muito prazeroso. E este vídeo é um convite para você dar mais valor à sua essência, aos insights que você recebe, a esse universo simbólico. Eu nem falei nesse vídeo sobre os nossos sonhos, sonhos quando a gente dorme mesmo. Tem tantas chaves ali, tem tanto significado que a gente ainda não sabe decifrar, porque a gente vive só nessa vida material, realista, e muitas vezes muito pessimistas, e a gente não tem, às vezes, a capacidade de interpretar um sonho. E nós vivenciamos esses sonhos diariamente. Você lembra deles ou não? Tem muitas pessoas que não lembram. Eu nem entrei nesse universo ainda, mas é este convite, o que você tem feito diariamente para entrar em conexão com você mesmo, para você se escutar, ouvir a si próprio, a sua essência e receber esses insights. Eles são muito poderosos. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta ele, compartilhe com outras pessoas. Essas ações ajudam o nosso canal a crescer. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. E muito, muito grata por sua presença aqui hoje.